Olá! Hoje a gente vai dar uma olhada mais de perto num processo seletivo para professor substituto. É uma vaga na área de Geografia Geral, numa universidade federal. Mais especificamente, é para atuar lá no campus universitário do Araguaia, que é ligado ao Instituto de Ciências Humanas e Sociais da UFMT, a Universidade Federal de Mato Grosso. A carga horária, olha só, 40 horas semanais. Parece uma chance interessante, né? Para quem está buscando essa experiência. Exatamente. A ideia aqui é destrinchar mesmo os pontos cruciais desse tipo de edital, entender quem pode se candidatar, o que é exigido, sabe? E como é que funciona a seleção na prática. Certo, vamos lá então. O requisito básico para poder participar é ter graduação e mestrado, né? Ou então direto doutorado, mas sempre especificamente em geografia. E aqui tem um ponto que chama a atenção, que é a remuneração. Ela varia e varia bastante conforme a titulação da pessoa. Tem uma faixa base listada para graduados, R$ 4.326,60. Embora o mínimo seja mestrado ou doutorado, né? Talvez seja só uma referência mesmo. Pois é, aí para quem tem especialização já sobe para R$ 4.975,59. Mestres ficam com R$ 5.949,07 e doutores, olha, podem chegar a R$ 8.058,29. Esse valor para doutor é competitivo para um substituto. O que você acha? Olha, é um ponto interessante sim. Para um contrato que é temporário, né? Especialmente se a gente pensar em campi fora das grandes capitais, esse teto salarial pode ser considerado sim bem atrativo. Aham. Isso pode refletir, tipo assim, tanto uma valorização que a universidade dá para a titulação, quanto talvez uma estratégia para atrair mesmo candidatos mais qualificados para aquela localidade. Né? Mostra um certo investimento na qualificação, mesmo sendo uma vaga temporária. Entendi. Faz sentido. E sobre o contrato em si, como é que funciona? Então, o que é crucial aqui é entender que é temporário. A vigência inicial é de até 6 meses, mas o edital geralmente prevê sim a possibilidade de prorrogação. Ah, pode prorrogar. Pode. Depende muito da necessidade da instituição, né? Muitas vezes acontece para cobrir licenças mais longas de professores efetivos, por exemplo. É bem comum até. Entendi. E para se inscrever, como é que faz? As inscrições elas ocorrem todas de forma eletrônica pelo Sistema Eletrônico de Informações, o SEI. E aqui tem um detalhe importante, viu? Quem ainda não tem cadastro no SEI precisa correr para providenciar isso com antecedência, para não perder o prazo. Certo. E quais documentos precisa juntar lá no sistema? Ah, são vários, todos digitalizados em PDF. Tem que ter o diploma, ou pelo menos uma declaração de conclusão, né, que comprove o mestrado ou o doutorado, documentos pessoais básicos, tipo RG, CPF, título de eleitor. Com a quitação eleitoral, né? Sempre pedem. Exato, comprovante de quitação eleitoral, comprovante de endereço recente e, claro, o famoso currículo Lattes. Ah, o Lattes. Sempre ele. Pois é, o currículo Lattes documentado e assinado. Para quem talvez não esteja tão familiarizado, o Lattes é aquela plataforma padrão do CNPq, né? Super essencial no meio acadêmico brasileiro para registrar a trajetória toda. Formação, publicações, experiência. Aham. E quando pedem documentado, significa que tem que incluir os comprovantes daquilo que você listou lá. E assinado, claro. Ok. E depois que a pessoa se inscreve, como é que é a seleção? A seleção é dividida basicamente em duas fases principais. Primeiro tem uma prova didática. Essa é eliminatória e também classificatória. E depois tem a prova de títulos, que aí é só classificatória. E tem aquele detalhe importante na prova didática, né? A tal da nota de corte. Exatamente. A nota mínima para passar na prova didática é 70 pontos. Quem não atinge essa pontuação, bom, está automaticamente fora do processo seletivo. 70 pontos. Isso é considerado um filtro pesado logo de cara, é uma nota alta. Sim, a gente pode dizer que 70 pontos é uma exigência relativamente alta para uma prova didática nesse tipo de seleção. Isso meio que sugere que a universidade não está olhando só para o papel, para a titulação, né? Ela quer garantir, já nessa etapa mais prática, que o candidato demonstre realmente uma boa capacidade de ensinar, de se comunicar, avalie a didática de forma mais, digamos, exigente.
Faz sentido, claro. E tem mais algum ponto, assim, crucial do edital que a gente precise destacar? Tem sim. Um aspecto bem importante é a disponibilidade de horário. O edital geralmente deixa bem claro que o candidato aprovado precisa ter disponibilidade para trabalhar nos turnos matutino, vespertino e noturno. Nossa, os 3 turnos. Sim, de acordo com as necessidades do departamento, do instituto onde ele vai ser lotado. Puxa, essa flexibilidade total pode ser um desafio para algumas pessoas, imagino. Sem dúvida. É uma característica bem comum nessas vagas de substituto, sabe? Porque a alocação depende muito das demandas que aparecem, né? Cobrir disciplinas e horários variados. Enfim, é um fator prático fundamental que o candidato tem que avaliar se consegue atender mesmo. Então tá, resumindo a história toda, a gente está falando de uma vaga temporária para professor substituto de Geografia Geral na UFMT, lá no campus Araguaia. Exige mestrado ou doutorado na área. O salário varia com a titulação, chegando a um teto que parece interessante para doutores, jornada de 40 horas, e a seleção tem 2 etapas: prova didática com aquele corte de 70 pontos e análise de títulos, é isso, né? Perfeito. É exatamente isso. E se a gente conectar isso a um cenário mais amplo, né? Essas vagas de substituto, elas são peças bem importantes na engrenagem das universidades federais. Elas permitem cobrir essas ausências temporárias dos professores efetivos, garantindo que as aulas continuem. Aham. E, por outro lado, elas oferecem, sim, uma porta de entrada, uma experiência complementar que é valiosa para quem está na carreira acadêmica, mesmo que não tenha a estabilidade de um cargo efetivo, claro. E fica aqui talvez uma reflexão para quem está nos ouvindo, né? Como será que essa utilização crescente de contratos temporários como este, com essas particularidades de duração, remuneração, exigências, como será que isso molda não só as trajetórias individuais, né, dos pesquisadores, dos docentes, mas também a própria dinâmica, a memória institucional dos departamentos nas nossas universidades públicas? Fica aí algo para a gente pensar sobre o futuro do ensino superior aqui no país.